Olá, meu nome é Fabiana Carvalho, sou aluna da Uninter, aqui do Polo de Salto, e faço curso atualmente de licenciatura em Pedagogia. Hoje vou apresentar o meu estágio de ensino médio, tá? Porque atualmente, de acordo com o cenário que a gente está vivendo, né, algumas aulas, alguns estágios foram adaptados e esse é um deles. Hoje eu vou apresentar um plano de aula que foi desenvolvida para alunos do ensino médio, tá? Alunos entre adolescentes, né, entre 14 e 15 anos, por aí. E o conteúdo que eu vou passar é referente a doenças sexualmente transmissíveis, a nossa famosa DST. Vai ser passado na aula de ciências, com conhecimento do corpo humano, consequências da DST, doença sexualmente transmissível, e consequência e importância do cuidado e prevenção. Atualmente, os alunos, alguns alunos, né, no caso, já estão super preparados referente a esse assunto, por própria curiosidade, eles mesmos gostam de pesquisar, de se aperfeiçoar nas coisas que estão vivendo, né? Mas infelizmente alguns outros não, alguns outros nem sabem que existe doenças sexualmente transmissíveis e tão pouco o que elas podem causar, né? E muito menos como podem se prevenir. Então essa aula foi preparada para auxiliá-los nisso, né? E trazendo isso para eles, pro dia a dia deles. E alguns, quando não tem essa orientação, a gente tem que ter uma cautela em passar essas informações a eles. E essa cautela tem que ser muito pesquisada sobre o assunto, né? Para poder ter base realmente para passar para eles. Pesquisar sempre em sites confiáveis, Ministérios da Saúde, né? Site confiável para poder passar informações certas para os nossos alunos. E esse assunto é um tabu para alguns professores, né? Devido à idade, devido à cultura, né? E até mesmo o jeito que foram criados, né? Inclusive os alunos também podem se sentir, vamos dizer assim, com vergonha referente a esse assunto, né? E muitos confundem, né, a sexualidade com o sexo, né? Muitos acham que a sexualidade está diretamente ligada ao sexo e a gente sabe que não é isso. Então, essa aula vai trazer de formas diferentes como prevenir, consequências, né? E de forma bem mensurável para que eles possam entender e principalmente para que os alunos tenham consciência e saibam a importância, né, que é se cuidar, se prevenir quanto a isso. Eles hoje estão nessa idade, né, nesse primeiro ano aí do ensino médio, entre 14 e 15 anos, eles estão numa idade que os hormônios estão super aflorados, né, e eles querem conhecer e saber por que eles estão passando por isso e tudo mais. E às vezes eles procuram informações e essas informações são super distorcidas, né? E dentro da sala de aula podemos trabalhar de diversas maneiras, né? Como fazendo vídeo, fazendo slides, fazendo jogos na sala de aula, que tem diversos jogos super interativos com esse assunto, né? Dentro da sala de aula, podemos ter palestras, chamar pessoas para ministrar palestras sobre o assunto. Falei aqui do vídeo, né? O vídeo também é muito bom, pode trazer pessoas que já passaram por essa doença e causas, né? E pessoas que já transmitiram sem saber, porque algumas pessoas
não tem todos os sintomas. E de início, para a aula, eu quero mostrar para eles o objetivo, né? Que é conhecer mais a respeito do corpo humano, entender, fazer com que eles entendam que a DST é infelizmente comum na sociedade, né? Para eles refletirem sobre isso. E abordar também que a sexualidade não está diretamente ligada ao sexo, né? E que eles possam também saber e conhecer as consequências de não se prevenir. É muito importante eles entenderem e saberem que eles precisam se prevenir, né? Que a consequência é muito pior se eles não se prevenirem. Então, de início, eu vou ler um texto para eles, retirado do site do Ministério da Saúde, referente a doenças sexualmente transmissíveis, a DST. E vai ser o seguinte texto. As doenças sexualmente transmissíveis, a DST, são causadas por vários tipos de agentes. São transmitidas principalmente por contato sexual sem uso da camisinha, sem a proteção, com uma pessoa que esteja infectada e geralmente se manifestam por meio de feridas, corrimentos, bolhas ou verrugas. Algumas DSTs são de fácil tratamento e de rápida resolução. Outras, contudo, têm tratamento mais difícil ou podem ser bastante cuidadosas, já que em diversos casos de DST não é fácil distinguir os sintomas das reações orgânicas comuns de seu organismo. Isso exige da mulher consultas periódicas ao médico, né? Algumas DST, quando não diagnosticadas e tratadas a tempo, podem evoluir para complicações graves e até a morte. Então é muito importante que eles saibam disso. Algumas DST também podem ser transmitidas da mãe infectada para o bebê durante a gravidez ou durante o parto. Podem também provocar interrupção espontânea da gravidez ou causar graves lesões ao feto. Outras podem também ser transmitidas por transfusão de sangue contaminado ou compartilhamento de seringas, de agulhas, principalmente no uso de drogas injetáveis. Vou passar para eles alguns tipos de DST, como a AIDS, né, que é causada pela infecção do organismo humano pelo HIV, esse vírus aí, e o HIV compromete o funcionamento do sistema imunológico humano, impedindo de executar adequadamente sua função de proteger o organismo contra as agressões externas, tais como bactérias, outros vírus, parasitas e células cancerígenas. Tem a gonorreia, que é mais comum da DST, também é conhecida pelo nome de blenorragia. E nas mulheres, essa doença atinge principalmente o colo do útero. E tem a clamídia também, que seria uma opção de mostrar para eles, né, que existe também, que é uma doença também DST, sexualmente transmissível. A clamídia, ela é muito comum, né, e ela apresenta sintomas parecidos com a gonorreia, como, por exemplo, o corrimento, que parece com clara de ovo no canal da urina, e a dor ao urinar. As mulheres contaminadas pela clamídia podem não apresentar nenhum sintoma da doença, mas a infecção pode atingir o útero e as trompas, provocando uma grave infecção. Nesses casos, pode haver complicações como dor durante as relações sexuais, gravidez nas trompas, ou seja, fora ali do útero, e o parto prematuro. Né? Então, assim, tem a herpes, que é outro exemplo que a gente pode utilizar, que se manifesta pelas pequenas bolhas localizadas principalmente na parte externa da vagina e na ponta do pênis. Essas bolhas podem arder, causar coceira, uma coceira super intensa, né? E que ao se coçar, a pessoa pode romper essa bolha, causando ali algumas feridas. E, entre outras, tem a sífilis também, que é super importante falar, que é também um exemplo que sempre que alguns que também acontecem muito
com a doença sexualmente transmissível, a sífilis, que se manifesta inicialmente com uma pequena ferida nos órgãos sexuais e com ínguas, né, nas virilhas. E essa ferida não dói, não coça e nem arde. E não apresenta nenhum tipo de pus ou outra coisa. E após um certo tempo, essa ferida desaparece, sem deixar cicatriz, dando à pessoa a falsa impressão de estar curada. E se a doença não for tratada, continua a avançar no organismo, surgindo manchas em várias partes do corpo. Queda de cabelo, cegueira, doenças do coração, e entre outras. E até mesmo a paralisia, né? Então, trazer para eles esse texto, que é super importante, para que eles entendam um pouco mais sobre essas doenças sexualmente transmissíveis e que eles possam também entender, né, que a prevenção é de suma importância nesse caso. E será apresentado, né, como eu já disse, esse texto e que explica essa DST e essas causas e esses exemplos que eu dei agora há pouco. E porque assim, alguns a gente vai ter que falar com mais delicadeza, né? Por conta, como eu já disse no início, alguns alunos não têm essa transparência dentro de casa referente a esses assuntos de sexo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, ter bastante cautela ao falar, né? Não podemos ter medo, claro, mas a gente tem que ter cautela. Por isso que a pesquisa é muito importante. Pesquisar sempre é super importante e em lugares certos, né? Em sites adequados. E com isso, o meu plano de aula é dividir, né? Posicionar a turma, né? Em uma roda para promover um debate sobre esse tema. E a turma será dividida em grupos de 5 pessoas e cada grupo deverá desenvolver um trabalho em cima das doenças, usando ali cada um a sua criatividade, né, de qual maneira quer apresentar e tudo mais, e desenvolvendo esse trabalho e abordando, né, as formas de contágio, tratamentos, prevenções e as consequências de tudo isso. E antes deles fazerem dessa divisão de grupos, eu vou passar alguns vídeos que mostram algumas pessoas falando um pouco sobre essa doença, né? Algumas pessoas que já tiveram essa doença, alguns vídeos com imagens dessa doença, claro, não tendo sempre o cuidado para não deixá-los com receio, com vergonha, né? E nessa nossa apresentação vai ser bom porque eles vão poder se expressar muito mais, falar um pouco mais e se abrir realmente, né? Tirar dúvidas ali. Então, e até nós, os professores, vamos poder sentir um pouco mais deles, o interesse deles e tudo mais. E com isso, caso precise colocar mais vídeos sobre o assunto, então crescer referente a esse assunto em sala de aula, né? E cada vez melhorar o interesse deles para com essa matéria, né? Que tem tudo a ver ali com o conhecimento do corpo humano, né? E suas consequências e a importância de ter sempre esse cuidado, né? De sempre se prevenir para que os alunos lembrem disso, né? E levem para os outros amigos, para os colegas e tudo mais, porque não acontece só em adolescentes, né? Então, eles tendo essa conscientização e sabendo a importância da prevenção, vai ser muito importante para eles levarem isso para o dia a dia deles, né? E para o crescimento aí da vida sexual desses alunos, né? Então, a turma fazendo tudo isso, eles vão ter a ciência, a consciência que a prevenção é a melhor forma, né? Então, vamos se prevenir para que não aconteça com a gente. Então, como é que se previne? Né? Eles mesmos vão abordar isso, eles mesmos vão
me passar o relatório da onde eles pesquisaram, inclusive para verificar se realmente tem veracidade nas informações que eles buscaram. E com isso, encerrar essa aula, né? Então, esse é o meu plano de aula. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada e até mais.